Oi, oi, pessoal! Hoje nós vamos finalizar a análise do livro Mensagem de Fernando Pessoa. Se você perdeu a primeira parte desse vídeo, vou deixar o link aqui em cima para vocês nos cards e no box de descrição também. Bom, vamos lá então. A segunda parte do Mensagem se chama Mar Português. É composta por 12 poemas, e essa é a parte em que nós mais teremos intertextualidade com os Lusíadas de Camões. Nesta parte, vai ser ressaltado principalmente as conquistas portuguesas por meio das grandes navegações e também as tristezas que vieram com elas. Nem só de alegrias foram feitas as grandes navegações. A epígrafe desta parte é Possessio Maris, a posse do mar. O primeiro poema dessa parte é intitulado O Infante, que se refere ao Dom Henrique. Então, inicialmente, olhem, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te, foste desvendando a espuma, lero, 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 lero. Então, aqui, inicialmente, nós temos o eu lírico mostrando que o destino de Portugal depende dos deuses, está relacionado à vontade dos deuses. Toda ação heróica humana seria involuntária. E exatamente foi o Dom Henrique aí que teria sido sagrado por Deus para conquistar o mar. Conforme o poema vai passando, vemos a referência ao Cabo das Tormentas, ao fim do mundo. E nós temos também ali no final, cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Aqui no final, o eu lírico se dirige a Deus e há referência ao Quinto Império de Portugal, que Deus precisaria fazer algo para ajudar aí a construção do Quinto Império Português. No segundo poema, Horizonte, há a personificação do mar. O poema se inicia com um vocativo, no qual o eu lírico se dirige ao mar. Ó mar anterior a nós, teus medos, nananã. Veremos aqui muitas lutas e suor dos portugueses para que as conquistas fossem atingidas, para que eles conquistassem muita coisa. Já no terceiro poema, intitulado Padrão, o que acontecia, gente? Aqui nós temos referência ao padrão de pedra que Portugal utilizava para marcar domínio nas novas terras que eles conquistavam. Este é um poema bastante nacionalista e vai dar voz ao Diogo Cão, que é um navegador que vai narrar a sua conquista sobre o Cabo Negro. O quarto, Mostrengo, é um dos poemas mais famosos do livro. Nós temos aqui a personificação do Cabo das Tormentas. Então, assim como lá nos Lusíadas, o Cabo das Tormentas foi personificado no Gigante da Adamastor, aqui ele está sendo personificado na figura do Mostrengo. Acompanhamos um diálogo entre o Mostrengo e os portugueses, então um fala, outro responde, e nós temos 7 vezes aparecendo neste poema o número 13, então olha o misticismo aí. No poema número 5, Epitáfio de Bartolomeu Dias, epitáfio é a mensagem que costuma aparecer nos túmulos, então geralmente ela é curtinha, consequentemente o poema também é bem curtinho. O Bartolomeu Dias foi um navegador que morreu no Cabo da Boa Esperança, gente, e ele foi vítima do naufrágio de uma das 4 caravelas que estavam na expedição de Pedro Álvares Cabral. E ele foi o primeiro navegador a contornar o Cabo das Tormentas. Esse Atlas que aparece aí é a referência ao Titã.
O sexto, intitulado Os Colombos, aqui há referência ao navegador Cristóvão Colombo. Então, referências às navegações estrangeiras, que o que Portugal não conquistou foi conquistado pelos estrangeiros. Só que essas conquistas estrangeiras, assim, ocorreram por acaso, né? Segundo Fernando Pessoa. O próximo poema, Ocidente, já é referência direta à conquista do Brasil. Então, olha, a gente tem aqui, com duas mãos, o ato e o destino desvendamos. No mesmo gesto, ao céu uma ergue o facho trêmulo e divino, e a outra afasta o véu. Fosse a hora que a ver o que havia, a mão que ao ocidente o véu rasgou. Foi alma, ciência, corpo e ousadia da mão que desvendou. Observem que nós temos uma voz coletiva, um nós aí aparecendo. E esse nós vai anunciar as conquistas portuguesas como resultado não só de ações humanas, mas também de ações divinas. O oitavo é Fernão de Magalhães, que foi morto em combate, e ali é mostrada toda uma dança dos titãs, toda a descrição da dança dos titãs, mostrando como seria a morte de Fernão de Magalhães. E ele, né, digamos, teria sido condenado por sua ousadia. O nono, Ascensão de Vasco da Gama. É um poema bem curtinho também, e aqui ele é definido como então, o Vasco da Gama e seus navegantes, que aparece tanto lá nos Lusíadas, aqui ele é definido como um argonauta. O céu abrir o abismo, a alma de um argonauta, ou seja, é um dos lendários heróis gregos que viajaram na mitológica nau Argo em busca do Velocino de ouro. E o décimo é o poema mais famoso dessa segunda parte, que é o Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Então, o poema já se inicia com um vocativo, que é o mar. Então, estamos aqui nos dirigindo ao mar salgado. Essa é a nossa interlocução. E, poxa, quanto sal do mar são lágrimas de portugueses, por filhos que rezaram, noivos que não casaram, pessoas que choraram pela morte dos navegantes aí, né? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, gente, nós temos aqui muitos sofrimentos dos portugueses para que o mar fosse conquistado. Só que, na opinião do eu lírico, tudo isso valeu a pena. Então, Camões parece considerar que não valeu tanto a pena assim. Já Fernando Pessoa considera que sim, valeu a pena e que o coletivo é mais importante que o individual. O 11º é a última nau. E a nau aqui, gente, vai representar o veículo que conduziu Dom Sebastião à sua ascensão espiritual e o conduziria aqui de volta a Portugal. Então, novamente, nós temos um mito sebastianista surgindo aqui e uma profecia de que o rei Dom Sebastião vai voltar. Aqui também vai ocorrer uma aproximação entre o mito do rei Arthur, mais intertextualidade. O 12º, que é o último dessa segunda parte, Mar Português, é intitulado Prece e já se inicia com o vocativo Senhor. Então, realmente é uma prece, é um pedido. O poema vai mostrar a decadência de Portugal, mas a esperança de sua glória ainda está viva. A terceira parte do livro se intitula O Encoberto. E aqui, gente, nós teremos muito retratada
a decadência de Portugal, mas também o sonho messiânico e o surgimento do Quinto Império. O rei encoberto seria o Dom Sebastião. Então, nesta parte, que os poemas representam a ascensão espiritual de Portugal em relação ao mito sebastianista e o surgimento do Quinto Império. Esta parte será cheia de profecias e a epígrafe é Pax in excelsis, paz nas alturas. Até na epígrafe nós temos um caráter místico. Esta parte se subdivide em partes, tá? Então, a primeira parte aqui da terceira parte se intitula Os Símbolos e nós temos aqui 5 poeminhas. O primeiro, ó, Dom Sebastião, já logo de cara, gente. Já logo de cara. Então, o próprio Dom Sebastião está falando novamente, está sendo dada a voz a Dom Sebastião, e ele está pedindo para que esperemos o seu retorno. A sua queda no areal, ou seja, né, a sua queda no deserto, ocorreu na hora em que os sonhos humanos tentaram igualar-se aos sonhos de Deus. Então, a visão apresentada aqui do Dom Sebastião é a do próprio Cristo. Observem aí as maiúsculas do O e do S, olhem bem. Ele vai regressar como Cristo depois de ter sido guardado por Deus. O segundo poema é o Quinto Império. Então, Dom Sebastião, o Quinto Império, o foco da terceira parte. Aqui vai ser apresentado pra gente, serão apresentados os 4 impérios que antecedem o quinto, logicamente, Grécia, Roma, Cristandade e Europa, e o quinto e último seria exatamente o português. Por isso, cada homem deve correr atrás de sua crença, cada homem deve acreditar no Dom Sebastião. Observem aí na penúltima estrofe, do dia claro que no atro da irmã noite começou. Nós temos aí uma antítese, dia claro, irmã noite. E o dia claro representaria o surgimento do Quinto Império, então uma metáfora, enquanto o irmã noite seria o período assim difícil da história de Portugal, no qual eles ficaram sob o domínio espanhol. O terceiro se intitula O Desejado, mais uma referência a Dom Sebastião. O quarto, As Ilhas Afortunadas. Havia comentários e a crença de que esse desaparecimento de Dom Sebastião ele estava escondido numa ilha do Atlântico, esperando para voltar. E muitos portugueses, inclusive, diziam que tinham sonhado com isso, tinham visto Dom Sebastião nessa ilha, conversado com ele em sonho e tudo mais. O quinto poema, O Encoberto, o último dessa primeira parte, que é Os Símbolos, novamente vai ter comparação entre Dom Sebastião e Cristo. O título desse poema é O Encoberto. Vai haver referência à Rosa Cruz, que é uma das ordens místicas mais importantes para Fernando Pessoa, e o sangue de Dom Sebastião caído no areal, caído no deserto africano, é que dá cor à rosa apresentada no poema. E a cruz representaria a Santíssima Trindade, corpo, alma e espírito. A segunda parte, os avisos, que são 3, que está, nessa terceira grande parte, O Encoberto, são 3 profecias, gente. Essa parte anuncia o messianismo por profecias. Que profecias? Profecias que anunciam a volta de Dom Sebastião. O primeiro, que é o Bandarra, é do século XVI, era um homem sonhador, plebeu. Ele escreveu 143 trovas proféticas e, assim, é um nome coletivo. Ele mesmo era o sapateiro Antônio Gonçalves Ames. Outro que profetizou a volta de Dom Sebastião é o padre Antônio Vieira, no século XVII. E o último não aparece com nome pra gente, só aparece escrito terceiro, mas ao que tudo indica ali, é o próprio Fernando Pessoa, que está prevendo, profetizando o retorno desses Dom Sebastião.
E a terceira e última parte desta terceira parte se chama Os Tempos e vai mostrar um pouquinho da demora para que essas profecias se realizem. O primeiro poema que aparece aí, agora nós temos 5, são 5 últimos do livro, se chama A Noite. Inicialmente nós temos um eu lírico contando a história, depois nós teríamos uma fala em primeira pessoa de um tal de Vasco. O que acontece aqui, gente? Nesse Noite nós teremos a representação trágica de algumas das aventuras marítimas dos portugueses. Vai ser contada a história triste dos 3 irmãos, Gaspar, Miguel e Vasco, que eram filhos do navegador João Vaz Corte Real. Então, Arnaldo Gaspar foi para o mar, se perdeu. Aí o seu irmão Miguel foi procurá-lo, se perdeu também. Aí o Vasco, que era o irmão mais velho, pediu licença ao rei, que aqui, ao que tudo indica, é Deus. Pediu licença para ir atrás de seus irmãos, mas não obteve essa licença. O segundo se intitula Tormenta. Nós temos perguntas e respostas, então nós temos um diálogo. Observem aí. Que jaz no abismo sob o mar que se ergue, nosso Portugal, o poder ser. Que inquietação do fundo nos soergue, o desejar, poder, querer. Isto, ou seja, referência ao final da primeira estrofe. Então, a tormenta aqui representaria Portugal em declínio, enquanto o relâmpago traria a esperança de um futuro melhor. O terceiro, calma, ó, depois da tempestade, vem a calmaria. Parece uma continuação do poema anterior, né? O foco aqui são perguntas sobre essa ilha onde o Dom Sebastião estaria escondido. O quarto, Antemanhã, já começamos com intratextualidade, com o poema do Mostrengo. O Mostrengo que está no fim do mar, veio das trevas a procurar a madrugada do novo dia, de novo dia sem acabar, e disse: quem é que dorme a lembrar que desvendou o segundo mundo, nem o terceiro quer desvendar? Neste poema, as ameaças do Mostrengo são substituídas pelos apelos para acordar ali o navegante que gritava o nome de seu rei. E também aqui a gente percebe que não se trata mais de um quinto império a ser conquistado apenas no plano material, mas uma dimensão superior, uma dimensão espiritual. E o último poema do livro, Nevoeiro. Gente, aqui pode ser mais de uma coisa. Pode ser uma metáfora ao estado de Portugal naquele momento, que é ruim, né? Por ter perdido, digamos assim, as glórias do passado. E esse nevoeiro também pode representar a volta do Dom Sebastião, porque a profecia diz que ele retornaria numa manhã de nevoeiro para resgatar a glória de Portugal e fundar o Quinto Império. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer, brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem, que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. O momento de mudar tudo, o momento de agir é neste momento, é agora. E é assim que Fernando Pessoa termina o livro Mensagem. Compartilhem, comentem, curtem, divulgam, ajudem nosso canal a crescer. Eu fico muito agradecida. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau!